30 de março, meditação no Café com Deus Pai. A mensagem de hoje é: o caminho está aberto. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Mateus capítulo 27, versículos 50 e 51. No Templo de Jerusalém existia um lugar onde somente o sumo sacerdote tinha permissão para entrar. E isso ocorria anualmente, debaixo de um rigoroso ritual judaico. Isso acontecia porque aquele lugar representava o local onde estava a presença de Deus, o que exigia muita reverência e zelo. Mas por que trazer essas informações? Para que possamos entender a profundidade da obra e do sacrifício de Jesus. No templo havia um véu que separava o lugar da presença de Deus, que o tornava inacessível a outras pessoas. Mas ao Jesus consumar sua obra na cruz, esse véu se rasgou, simbolizando que agora todos nós temos acesso a Deus Pai por meio de Jesus. Isso significa que eu e você temos acesso à presença de Deus. Podemos nos tornar filhos e usufruir dessa paternidade que dá sentido e propósito à nossa vida. Para isso, basta reconhecer o sacrifício de Jesus por nossos pecados. Não são necessários complexos rituais ou obras que venhamos a praticar, mas apenas o sincero reconhecimento de Jesus como Salvador e a disposição de viver uma vida que agrada a Deus. Nada do que você fez um dia fará Deus Pai amar menos você, pois Jesus morreu na cruz e levou sobre si os nossos pecados. Contudo, basta o seu arrependimento para que o perdão seja estabelecido, porque o véu já foi rasgado e a graça liberada sobre nossa vida. Saiba que o Pai tem planos, sonhos e propósitos lindos para você. Por isso não perca mais tempo. Não viva como se o véu não tivesse sido rasgado, pois você tem um Pai que está de braços abertos, pronto para ter um relacionamento intencional com seus filhos, abençoá-los e amá-los. Corra para os braços do Pai, porque somente Ele tem o melhor para a sua vida. Então, a mensagem de hoje nos fala aqui que o caminho está aberto. Como nós lemos aqui, esse versículo fala que depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Esse texto que está em Mateus, no capítulo 27, no versículo 50 e no versículo 51, que nós acabamos de ler aqui nessa introdução dessa mensagem, fala sobre o momento em que Jesus estava sendo crucificado. Ele gritou uma primeira vez em razão das dores que ele estava passando naquela cruz, mas quando ele bradou em alta voz antes de entregar o seu espírito, naquele momento em que ele bradou pela última vez, o véu que estava no santuário e que separava um lugar que se chamava o lugar santíssimo. O santuário, ele era formado por três partes. Havia um pátio externo, que se chamava o átrio. Havia depois o lugar santo, onde o sacerdote ficava
e recebia os sacrifícios que as pessoas faziam. O povo fazia o sacrifício dos animais no átrio externo, no pátio externo, e depois o sacerdote ficava no lugar santo. E havia o lugar santíssimo, que era um lugar que ficava por detrás de um véu, onde ficavam os mandamentos e onde o sacerdote entrava para oferecer a oração pelas pessoas a Deus. Esse lugar santíssimo era separado por esse véu. Quando Jesus estava sendo crucificado e ele bradou pela última vez, o véu que estava no santuário se rasgou de cima até embaixo. E o texto bíblico fala que houve trevas. O dia foi convertido em trevas, e a terra tremeu e as rochas se partiram. As pessoas ficaram com tremor. Se você abrir o texto de Mateus, no capítulo 27, e ler os outros versículos antes dos 50 e dos 51 e ler os versículos seguintes, você vai ver em mais detalhes essa história. Que quando Jesus deu o último brado, aquele véu se rasgou, a terra se escureceu, a terra tremeu, as rochas partiram, e o texto fala que os soldados romanos olharam uns para os outros e disseram: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus, porque aqueles sinais mostraram que Jesus não era um homem qualquer, que ele realmente tinha vindo na terra para morrer e oferecer a vida dele em sacrifício pela humanidade. Então, quando a mensagem de hoje, nesse dia 30 de março, nos fala que o caminho está aberto, significa que eu e você podemos conversar diretamente com Deus e ter Deus como nosso Pai por meio de Jesus. Nós não podíamos ter esse acesso. Quando você lê o Antigo Testamento, você vê que era muito difícil de Deus falar com as pessoas. Deus falava com Noé, Deus falava com Abraão, Deus falava com Moisés, Deus falava com Samuel, Deus falava com Davi, Deus falava com Sansão. Nós vemos no Antigo Testamento que Deus escolhia algumas pessoas para falar com elas, para que elas trouxessem o recado do céu, para que as pessoas pudessem entender a vontade de Deus. Mas Jesus veio para acabar com isso. E todo o Antigo Testamento, Deus faz promessas dizendo: vai chegar o momento em que eu vou enviar o Messias. Messias significa o ungido. A palavra Messias, no grego, é Christos, e Christos significa ungido. Jesus, ele não era, as pessoas conhecem Jesus como Jesus Cristo, mas o nome dele era Jesus de Nazaré. Quando ele morreu e as pessoas perceberam que ele trouxe o Espírito Santo livre para todas as pessoas, entenderam que ele era o Cristo, ele era o ungido que viria enviado por Deus para abrir o caminho. Então colocaram o nome de Cristo, disseram: Jesus de Nazaré é o Christos, o ungido. Então passaram a conhecê-lo como Jesus Cristo. Cristo, na realidade, significa um título, o título de que ele é o ungido do Pai, o ungido de Deus, que veio na terra para cumprir uma missão, a de morrer por mim e por você, e de abrir o caminho para que eu e você possamos ter comunhão direta com o Pai. Então a mensagem de hoje é essa: o caminho está aberto. Que caminho? O caminho que permite que eu e você falemos com Deus. Eu posso simplesmente olhar para o céu, eu posso fechar os meus olhos, eu nem preciso fazer isso. Eu posso estar num ônibus, eu posso estar dirigindo meu veículo, eu posso estar lavando uma louça, lavando o banheiro, lavando a roupa, brincando com o meu filho, com a minha filha, passeando no parque, e eu posso estar com o meu pensamento ligado e falando: Deus,
eu preciso que o Senhor esteja comigo aqui. Deus, eu preciso que o Senhor esteja comigo no meu trabalho. Deus, eu preciso que o Senhor me ajude a resolver essa situação do meu casamento. E Deus ouve tudo que nós pedimos em nome de Jesus. O caminho foi aberto. Hoje, todas as pessoas, desde crianças, jovens, adolescentes, idosos, todos, indistintamente, podem falar com Deus. Até aquela que se encontra em uma casa de prostituição, dentro de uma biqueira, cheio de drogas, completamente perdido e arruinado, pode arrepender-se e dizer: Jesus, eu não quero mais viver essa vida. Eu quero encontrar o caminho aberto. E o Senhor ouvirá a sua oração. O Senhor ouve a oração de todas as pessoas, daquele que se encontra dentro de uma prisão, daquele que se encontra em um lugar, por mais torto que seja, se a pessoa se arrepende, ela tem acesso a Deus, ela tem o caminho aberto, porque Jesus abriu esse caminho. Por isso que o pastor Júnior Rostirola colocou esse texto aqui. A ideia de hoje é comunicar a todos que o caminho está aberto, e ele colocou esse texto justamente porque quando Jesus deu o último brado, o véu que ficava no santuário, na parte que separava o lugar santíssimo, foi rasgado de cima a baixo. E esse rasgo que aconteceu no momento em que Jesus deu o último brado, e aquilo simbolizou que, a partir da morte de Jesus, por mim e por você, aquilo que nos separava, o véu, que servia como símbolo de separação entre a humanidade de Deus, entre a humanidade e Deus, foi rompido. Então a mensagem de hoje é essa, que no templo de Jerusalém existia esse lugar, que era o lugar chamado Lugar Santíssimo, onde somente o sumo sacerdote era a autoridade máxima. Só ele tinha permissão para entrar. E isso ocorria anualmente, era só uma vez por ano que o sumo sacerdote podia entrar naquele lugar, debaixo de um rigoroso ritual judaico. Havia toda uma preparação para que o sumo sacerdote pudesse entrar ali, naquele lugar que se chamava Lugar Santíssimo. Isso acontecia porque aquele lugar representava o local onde estava a presença de Deus, o que exigia muita reverência e zelo. E como nós lemos aqui, Jesus rasgou esse véu. Só o sumo sacerdote podia entrar naquele lugar. Ele só podia entrar uma vez por ano naquele lugar. Ele tinha que fazer um ritual de muito rigoroso para poder entrar naquele lugar. Se você ler o texto da Bíblia, você vai ver que se o sumo sacerdote estivesse com muitos pecados e ele entrasse no lugar santíssimo, ele morria ali dentro. Tanto que ele entrava com um sino nos pés e com uma corda, porque quando ele entrava no lugar santíssimo, se ele morresse, as outras pessoas podiam puxá-lo para fora. E se o barulho do sino nos pés parasse de continuar a tocar, as pessoas sabiam que o sumo sacerdote estava morto ali dentro. Tamanho era o rigor naquele lugar santíssimo. Jesus quebrou tudo isso e ele deixou o caminho aberto para mim, para você, para todas as gerações que conhecem o nome dele. Essa é a mensagem do Café com Deus Pai de hoje. O caminho de acesso a Deus está aberto. O próprio Jesus disse em João, no capítulo 14, no versículo 6, para os seus discípulos: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus estava revelando que ele é o caminho. Quando você aceita a Jesus, você tem o caminho livre para falar com Deus Pai.
Quando você aceita Jesus, você conhece o que é a verdade. A verdade é fazer o que ele nos ensina, e quando você aceita Jesus, você recebe a vida. Porque quando nós estamos longe de Deus, nós estamos mortos. Porque nós, em nós mesmos, se morremos, não vamos para o reino dos céus, mas quando estamos com Jesus, por meio dele acessamos os céus. E por meio dele temos comunhão e o caminho aberto para estar e falar com Deus, para termos comunhão com Deus. Essa é a mensagem de hoje do Café com Deus Pai. A mensagem lateral aqui é: em Jesus os seus pecados são perdoados e ele não se lembra mais deles. Como Jesus morreu na cruz, quando Deus olha para nós, quando ele olha para os nossos pecados, por piores e mais graves que sejam, ele vê, quando nós aceitamos a Jesus, ele vê Jesus antes de nós. É como se você estivesse olhando para o céu e como se Deus estivesse olhando do céu para você, e quando ele olha para você, no meio do caminho, ele vê a cruz e o sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Então ele lembra: o meu filho morreu e deu a vida para que ele e ela estivessem aqui justificados. Então, se você não recebeu a Jesus, você pode recebê-lo agora. Apenas diga: Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Limpa todos os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e me dá o teu Espírito Santo para que eu possa sempre ter comunhão com Deus Pai e contigo. Fazendo essa oração, diga amém e você estará com Jesus, e comece a despertar todos os dias e dizer logo quando você acorda: esse dia é totalmente consagrado a Jesus, me ensina o que eu devo fazer. E leia a Bíblia para que você conheça a verdade, o que ele quer de você. Aqui nesse dia, nós estamos no dia 89 do ano. A leitura bíblica de hoje é Salmo 33 e a palavra-chave é acesso. Eu e você temos acesso a Deus Pai. Que você desfrute desse acesso com alegria. Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o caminho foi aberto e nós temos o acesso livre. Nós temos acesso, como diz a palavra de hoje, acesso livre a Deus, para colocar a nossa vida, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito para a disposição do teu reino. Eu oro por essa pessoa que escuta esse vídeo e que chegou até aqui, pedindo que o Senhor agora derrame o teu Espírito Santo. Essa pessoa que fez essa oração e que te aceitou como Senhor, que o teu Espírito Santo traga iluminação para que ela entenda a cada dia mais e mais a tua vontade e o teu propósito na vida dele, na vida dela, e que o Senhor visite a família dele, a família dela. Visita todas as pessoas e famílias que acessam essa mensagem e que o teu Espírito Santo sopre nas suas mentes e nos seus corações para que eles tenham o entendimento e a inteligência espiritual de compreender o teu querer e a tua vontade, e que os seus corações sejam abertos, iluminados. Se existe alguma mancha de mágoa, dor, inveja, ferida ou qualquer outra coisa, como ódio ou alguma coisa de depressão ou ansiedade, que o Senhor remova tudo isso e traga paz e gozo e alegria do Senhor. Que essa semana seja abençoada para a glória de Jesus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a sua semana e esse dia, hoje, sempre, sempre. Amém.